Bem-vindos, galera, a mais um vídeo do canal. Vamos fazer a correção da aula 25, falar aí tudo de permutação, resolver os exercícios passo a passo aí. Fica comigo até o final. No final vocês vão ver aí algumas dicas de simplificação que facilita bastante os cálculos, tá bom? Então vamos aí um por um resolver todos esses exercícios aí e entender permutação. Ó, na primeira questão, a gente faz aí uma seguinte aí, né? De quantas maneiras diferentes a gente pode posicionar aí os modelos, tem os nomes aí. Se vocês contarem aí, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, de quantas maneiras a gente pode posicionar 7 pessoas para uma foto? Beleza? Então, pensa assim que toda vez que você tiver... Até coloquei uma imagenzinha ilustrativa aqui, embora que tenha 6, né? No nosso problema tem 7. Se você trocar só 2 pessoas de posição e manter todas as outras, ele é considerado uma nova foto. É uma nova maneira de tirar essa foto. Então você tem que pensar aí de quantas maneiras que a gente pode organizar. A maneira mais fácil, como eu falei, é pensar sempre aí que permutação a gente trabalha com fatorial. De cara já dá para saber isso. Mas você vai pensar um por um, você tem que pensar na primeira posição. Quantas pessoas eu posso escolher para ficar na primeira posição? Bom, posso escolher qualquer um dos 7, não tem uma restrição. Então, eu teria aí 7 para a primeira posição. Quantas possibilidades eu tenho para a segunda posição? Bom, qualquer um dos 7, menos aquele que já coloquei na primeira posição. Então, eu tenho 6. E assim sucessivamente. 5, 4, 3, 2, 1. Na última posição, só tem aquele que sobrou. Então, por isso que eu disse que a gente sempre vai trabalhar aí com um fatorial. Então, para quem não lembra o fatorial, 7 fatorial, quer dizer que a partir do 7 eu multiplico por todos os antecessores até chegar em 1. Tá? E aí a gente vai multiplicando passo a passo aí, certo? Lembra? Multiplica os dois primeiros, 7 vezes 6, 42, 42 vezes 5, o resultado vezes 4, e assim você vai fazer até chegar no resultado de 5.040. Então, com 7 pessoas, você consegue montar 5.040 combinações diferentes de lugares para montar uma foto. Beleza? Então, tá aí a primeira resolvida. Vamos para a segunda questão. Ó, na segunda questão, ele traz aí que 6 amigos foram ao cinema, sendo que desses 6 são 3 meninos, 3 meninas. De quantas maneiras diferentes eles podem se sentar para ocupar os 6 lugares vagos? Mas aí de maneira intercalada, menino e menina. Então, se a gente pensasse assim, olha, foram 6 amigos ao cinema, eu quero saber de quantas maneiras eles podem se sentar diferentes. Bom, seria igual ao problema anterior, só que agora com 6 amigos, eu faria 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pronto. Mas esse aqui, ele existe restrições. Eu tenho 3 meninos e 3 meninas, e como eles não foram bem para assistir o filme, foram para fazer outra coisa, eles querem sentar de maneira intercalada aí, ó, menino, menina, menino, 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 menina, beleza? E aí, assim, dessa forma, como é que a gente pode pensar? De novo, ó, nesse daqui não dá para fazer o fatorial de uma vez. É o mesmo princípio do fatorial, só que a gente tem que pensar lugar por lugar. Então, tem que pensar assim, ó, para a primeira posição, eu vou escolher aí um dos meninos ou uma das meninas. Então, eu tenho 3 possibilidades. 3 possibilidades para escolher. Eu posso escolher qualquer um dos 3 meninos, por exemplo. Então, vamos pensar que aqui eu vou começar a fila começando pelos meninos. Então, meninos. Se eu for começar pelos meninos, eu tenho a seguinte possibilidade. Eu ponho qualquer um dos 3 meninos no primeiro lugar. Se aí, de maneira intercalada, quer dizer que agora eu tenho que colocar uma menina. Quantas meninas eu posso colocar aqui? Qualquer uma das 3. Então, eu tenho 3 possibilidades de menina. No próximo lugar, volta a ser um menino. Quantos meninos eu tenho? Eu tinha 3, coloquei um no primeiro lugar, então ainda tenho 2 meninos. Para o próximo lugar é uma menina. Quantas meninas eu tenho? Tinha 3, mas já coloquei uma aqui, então eu tenho 2 meninas. Para a última vaga aqui de menino, só tem um menino sobrando. E para a última vaga geral aí de menina, só tem uma menina sobrando. Então, você tem aí por lugar. Então, pensa por lugar. Ah, mas isso é para dizer, olha, você começou pelos meninos.
Tudo bem, mas se eu começasse pelas meninas, vamos mudar o O para A aqui. Eu também teria, no primeiro lugar, qualquer uma das três meninas. Aí, na sequência, seria um menino. Eu poderia pegar qualquer um dos três meninos. Aí, uma menina seria duas meninas, porque uma eu já coloquei no primeiro lugar. E aí você percebe que tanto faz você começar com meninos ou meninas. De qualquer forma, você consegue a mesma distribuição, tá bom? Então, tanto faz por qual para começar, a distribuição vai ser essa. E aí basta multiplicar. 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vou mudar a cor aqui para ficar mais claro. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. Que vezes 1 e vezes 1 não vai mudar nada. Resultado final, 36. Então, a gente tem 36 maneiras diferentes de começar, de colocar esses três meninos e três meninas sentados aí no cinema. Beleza? Vamos para o próximo aí. Ó, questão 3. Fala só que a gente vai empilhar alguns livros. E aí começa os truques de fatoração que eu falei para vocês. Ó, esse daqui eu vou fazer bem passo a passo para vocês entenderem os truques de fatoração. E aí lá na frente, lá no exercício, nos últimos exercícios, no 9 e 10 lá, você vai ver que são números grandes e quanto esse truque de fatoração ajuda vocês lá no final. Então, aqui a gente tem até a ilustração aí da pilha de livros. A gente vai empilhar 8 livros. Então, você tem 8 livros para fazer uma pilha de livros ali. De quantas maneiras você pode empilhar esses livros diferentes? Qual que eu vou escolher para ficar embaixo? Qual que eu vou escolher para ficar depois? Até o topo. Então, só que tem um detalhe. De novo, né? Se fosse só essa informação, 8 livros, você já pensa assim, agora fácil, ó, permutação, falou direto, uma informação simples, eu vou fazer o fatorial. Então, eu faria aqui 8 fatorial, que seria 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Pronto, matei aí, resolvi. Mas aqui ele fala uma outra informação. Ó, 5 desses livros são iguais. E aí ele cai naquela mesma questão do anagrama. Quando a gente tinha o anagrama lá, que a gente misturava as letras da palavra, e a palavra tinha duas letras iguais, e você fala, se eu trocar essa letra por essa letra que são iguais, a palavra fica a mesma, então não é uma nova combinação, dá na mesma. Aí é a mesma coisa. Eu tenho 8 livros empilhados, eu falo, vou trocar esse livro por esse. Mas se são 2 livros iguais, a pilha fica igual, não troca nada de lugar. Então, você tem que considerar aí que você tem 8 livros, então seria 8 fatorial, e toda vez que você trata aí de repetições, a gente vai fazer como foi no anagrama, 5 fatorial aqui embaixo. Primeiro eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer da maneira mais cansativa, né? Eu teria 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aqui embaixo, 5 fatorial, a partir do 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certo? Aí eu poderia multiplicar aí tanto em cima como embaixo. E aí faço a divisão e chego no resultado, certo? Aí eu teria que fazer a multiplicação de tudo, né? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá aí 40.320. Então, ó, 40.320. E aqui embaixo, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá o 120. Dividindo um pelo outro, eu tenho 336. Beleza, cheguei no resultado, é o resultado correto, muito bem. Mas eu quero deixar uma alternativa, que é o seguinte, ó. Da mesma forma que a gente montou, vou até montar bem aqui embaixo para não ficar confuso. Ó. Eu tenho 8 fatorial e 5 fatorial. Toda vez que você tiver um número maior em cima, isso for só assim, só dois números, um número em cima e um número embaixo, você pode abrir o fatorial até determinado ponto. Então a gente diz, olha, o 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5. E aí eu continuaria, né? Vezes 4, vezes 3, mas eu quero parar no 5. A questão é, se você parar antes de chegar no 1, você tem que continuar com o símbolo de fatorial. Por quê? Porque quando eu olho isso daqui, eu já sei que não acaba aqui. Não é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 e acabou. Não é isso. Por quê? Com 5, com esse símbolo de fatorial, eu já entendo que esse 5 fatorial vai dar continuidade. É vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas eu parei aqui.
Por quê? Porque aqui embaixo eu tenho também um 5 fatorial. E aí, dessa forma, se eu tenho também um 5 fatorial embaixo, agora sim eu posso cortar, porque eu tenho um fatorial, 5 fatorial, 5 fatorial. Corto 5 fatorial com 5 fatorial. Me sobra só para multiplicar esses três números, 8 vezes 7 vezes 6, que o resultado dá 336. Muito mais direto, você chega no mesmo resultado. Mas aqui você cortou. Cuidado que não pode, a gente não pode fazer essas simplificações se em cima for um 5 fatorial e embaixo for um 5 comum. Só é possível fazer essa simplificação porque ambos têm o símbolo de fatorial. Então, a gente fala que é um truque aí, né? A gente para o fatorial do 8 no 5, põe o símbolo de fatorial, vai ficar igual ao de baixo. 5 fatorial em cima, 5 fatorial embaixo, posso simplificar e aí multiplico só o que sobrou, que aí vai ficar uma conta mais simples de fazer e aí você consegue fazer até de cabeça aí na mão e tal e chegar no resultado, tá bom? Então, vocês vão ver que lá na frente, lá nos últimos exercícios, esse truque vai ser bastante útil. Beleza? Vamos para o quarto exercício. Ó, o quarto exercício eu fiz um bem parecido, aí, um mais detalhado, na aula de resumo. Então, assim, quando a gente fala da aplicação dessas contas, dessas permutações no dia a dia, a gente tem, assim, recai um pouco sobre a parte de apostas, sobre a parte de você fazer algumas combinações, algumas possibilidades. Então, ele coloca aí um campeonato com 10 partidas. Ele fala assim que você quer fazer uma aposta aí nessas 10 partidas da rodada. Então, eu até peguei como exemplo aqui o Brasileirão, o Campeonato Brasileiro, que são sempre por rodadas 10 partidas que a gente tem. E aí, dessas 10 partidas, você decide que quer apostar em 5 vitórias dos times mandantes, ou seja, dos times que estão jogando no seu próprio estado, apostar em 3 empates e apostar em 2 vitórias dos times visitantes, ou seja, que está indo jogar fora do seu estado. Então, você tem esse critério de apostas, vamos dizer que você determinou esse critério de apostas aí, analisando as últimas rodadas, analisando as estatísticas, e chegou que essa é a sua fórmula perfeita. Mas ainda assim, dentro dessa sua fórmula perfeita de 5 vitórias mandantes, 3 empates e 2 vitórias dos visitantes, você tem inúmeras possibilidades. Como é que você vai calcular as suas possibilidades? Bom, são 10 jogos, então 10 fatorial. Aqui embaixo eu quero fazer 5 vitórias de mandantes, então pode ser qualquer um dos mandantes, então 5 fatorial. 3 empates, 3 fatorial também. E aí eu tenho também 2 vitórias dos times visitantes, 2 fatorial também. Bom, quando eu vou escrever isso, usando aquele truque que a gente acabou de aprender, ó, eu vou fazer o 10 fatorial, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, fatorial. Bom, por que eu parei no 5 fatorial? Porque aqui desses três que eu tenho embaixo, o maior é o 5, e assim eu elimino a maior parte da conta. Então, o 5 fatorial eu não vou abrir. Eu poderia abrir o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 aqui embaixo? Poderia. Mas se eu já deixei um 5 fatorial lá em cima, aqui embaixo eu também não abro, deixo um 5 fatorial. E aí, abro os outros que tem aí. Então, eu tenho 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, e o 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Pronto. Ficou desse jeito aí. E agora, o que a gente vai fazer? O 5 fatorial, primeiramente, já consigo cortar. Cortei aí o 5 fatorial, fica mais fácil. Outra coisa aí, ó, a diferença, ó, são valores que não tem fatorial, mas aqui, ó, 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, eu já sei que 3 vezes 2 dá 6, vezes 1 dá 6. E aí aqui em cima eu tenho 6 também, ó, 6 com 6, ou seja, eu estou cortando 3, 2, 1. Me sobra aí, então, para fazer essa continha, eu tenho 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, e embaixo eu tenho só 2 vezes 1. Muito bem? Aí, já fazendo a conta de cima aqui, eu vou ter 5.000 e alguma coisa, dividido por 2, né? Porque 2 vezes 1, 2. Eu vou ter aí o resultado de 2.520. Beleza? Então, mais uma resolvida aí, essa com aplicação e já usando o nosso esquema aí de simplificação, mantendo o fatorial, tá bom? Então, analisa, se for o caso, volta o vídeo esse pedacinho, olha de novo aí,
como é que a gente decide onde parar para determinar aí a simplificação possível, a melhor simplificação possível para a gente economizar nas contas. Tá bom? Vamos lá para o nosso quinto exercício. Ainda aproveitando a ideia aí dos jogos, né? Vamos pensar assim que a gente tem aí um torneio de futsal, até usei aí o nome da escola. Então, um torneio de futsal entre várias escolas, vamos dizer que o time da nossa escola venceu 8 jogos, empatou 4, perdeu 3. Então, esse foi o rendimento do time aí. Mas aí a gente não sabe, né? Provavelmente ele não foi nessa ordem. Essa ordem é uma possibilidade. Ganhou os 8 primeiros jogos, depois empatou 4 seguidos e depois perdeu 3 seguidos. Bom, essa é uma possibilidade. Quantas possibilidades de combinações diferentes eu tenho? Ou seja, ele pode ter ganhado 8 seguidas, aí empatou 4 e aí perdeu 3. É uma. Ele pode ter ganhado 8 seguidas, aí empatou 3, perdeu 3 e aí no final empatou mais uma. É uma segunda possibilidade. Quantas possibilidades eu consigo fazer? Quantas combinações são possíveis? Se você ficar tentando pensar nessas combinações, você vai perceber até pelos resultados aqui que é impossível você determinar. Eu não conseguiria, a gente demoraria muito tempo e a gente não consegue determinar tudo isso. Né? Isso é um cálculo que é feito por computador, para mostrar uma por uma todas as possibilidades. Então a gente se limita a pensar aí em calcular. A gente calcula e determina quantos são. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que quando a gente vai calcular, sempre a parte de cima ela se refere ao total. E aí, quantos jogos aconteceram nesse campeonato? Bom, não importa a ordem aqui, mas esses valores são absolutos, né? Então, eu posso somar 8 com 4, 12, com 3, 15. Então, ocorreram 15 jogos. 15 fatorial. E aí, aqui embaixo, eu vou determinar as limitações. Foram 8 vitórias, foram 4 empates e foram 3 derrotas. Beleza? Então, aqui a gente vai usar aquele mesmo truque, ó. Então, é mais uma oportunidade aí para a gente tirar as dúvidas de como é que a gente pode usar esse truque de parar o fatorial, ó. 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Então, eu paro no 8. Eu poderia continuar 7, 6, até 1? Pode. Mas aí você vai ter que multiplicar tudo em cima, tudo embaixo, depois dividir. Dá para fazer? Dá. Mas quando você estiver fazendo essas questões aí num vestibular, numa prova onde você não tem acesso à calculadora, qualquer economia de tempo e de espaço vai ser bom para você, tá? Então, a gente mantém aqui também o 8 fatorial. Não vou abrir o 8, vou deixar o 8 desse jeito. E aí vou abrir o outro, né? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Aí, já fiz aí essa parte, posso simplificar o 8, ok? Simplifico o 8 fatorial, que foi o que eu deixei propositalmente no fatorial para poder ficar igual em cima e embaixo e poder simplificar. Aí eu vou multiplicar tudo em cima e tudo embaixo. Embora ainda tenha ficado grande nessa, mas já com certeza ajuda bastante. Se você tivesse aberto todo o 8 aí até o 1, você ia ver que o trabalho seria muito maior. A multiplicação em cima dá 32.432.432.400 e embaixo dá 144. Que dividindo um pelo outro aí, a gente tem 225.225. Coincidentemente, tem um número aí de repetidinha aí, dobradinha. Pronto, tá aqui. Lembrando, gente, que aqui nos vídeos de correção vocês veem eu sempre colocando sempre a primeira alternativa e eu vou falar de novo. Isso é um artifício porque quando eu crio os exercícios, eu sempre coloco a resposta certa na primeira, logo de cara, até para eu não esquecer, né, de colocar a alternativa certa, porque as outras depois eu vou criando aleatória aí só para completar. Então, eu já coloco a resposta certa na primeira e depois crio outras possibilidades aí, analisando os possíveis erros que vocês podem ter, as possíveis dúvidas,
cria as alternativas, mas aí antes de mandar para vocês a questão, eu embaralho as alternativas, tá? Então, não é que é sempre a A. Nossa, esse professor é doido, ele coloca a resposta certa sempre na primeira, é tudo A as respostas. Não. Aqui na correção aparece tudo ali na primeira, porque é uma versão antes de eu enviar para vocês, onde eu embaralho as questões, tá bom? Eu embaralho as alternativas. As questões eu não tenho embaralhado não, até para facilitar aí a correção e o entendimento de vocês. Mas as alternativas estão sempre sendo embaralhadas aí nas questões de vocês, tá bom? Vamos aí para a questão 6. A partir de agora, a gente vai falar da permutação circular. Bom, o que muda na permutação circular? Tá? Então, assim, é preciso que vocês entendam essa questão da permutação circular. Ela é muito peculiar, às vezes até um pouco confusa para algumas coisas. Mas eu gostaria, assim, de fazer um exemplo simples, primeiro, com duas pessoas. Né? Vamos pensar assim, ó, eu tenho só duas pessoas. Aqui, eu estou formando uma fila. Fila. Com duas pessoas. De quantas maneiras diferentes eu posso formar uma fila com duas pessoas? Bom, de duas maneiras, né? Aqui, para o primeiro lugar, eu posso escolher qualquer uma das duas pessoas, e para o outro lugar, a que sobrou. 2 vezes 1, 2. Pronto, fizemos aí a organização da fila de duas pessoas. Tem duas maneiras. Ou a pessoa 1 está na frente, ou a pessoa 2 está na frente. Pronto, não tem outro segredo. Mas eu tenho duas possibilidades. Repare, né, que são duas possibilidades. Se eu tenho uma mesa redonda, e aí eu vou sentar duas pessoas aqui, então eu vou sentar a pessoa A e a pessoa B. Percebe que o que importa para essa organização de mesa redonda ou de círculo é você pensar assim, quais são as pessoas que estão à minha esquerda e à minha direita? Bom, se você é essa pessoa A, você pode dizer que de um lado seu, a pessoa mais próxima é a pessoa B, e do outro lado seu, a pessoa mais próxima é a pessoa B. Então, a pessoa B está, de ambos os lados, a pessoa B é que está ao seu lado, vamos dizer assim. Se você inverter aqui e colocar o A para baixo, o B para cima, a interpretação disso não muda. Você mudou aqui a posição visual, mas assim, é uma posição visual de quem está de fora, de um observador de fora. Se você é uma dessas duas pessoas, você não vai perceber essa diferença. Se você estiver sentado aqui ou aqui, você vai perceber a única coisa que te interessa nessa configuração circular é que a pessoa que está à sua direita ainda é a mesma e a pessoa que está à sua esquerda ainda é a mesma. Então, não houve troca. Então, a gente costuma dizer que duas pessoas para se sentar numa mesa circular, só existe uma única configuração. Não tem como você falar, vamos trocar de lugar. Você troca de lugar e as posições continuam as mesmas. Então, se vocês perceberam aí, sempre a combinação, a permutação circular, ela é menor do que a permutação comum. Né? Você tem menos possibilidades ao se sentar a uma mesa redonda, ao fazer um círculo, do que fazer uma fila. Então, você sempre vai ter menos possibilidades. Agora, como é que a gente determina, como é que a gente calcula isso? Aqui eu coloquei um exemplo, ó, tem uma pessoa, 2, 3, 4, 5 pessoas, certo? Se a pergunta fosse de quantas maneiras a gente pode organizar uma fila, vocês já sabem que a gente faria 5 fatorial, que seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, multiplica tudo. Nessa daqui não tem empecilhos aí, não tem quem tem que ir primeiro, quem tem que ir depois, não tem nenhuma restrição, então a gente faria a multiplicação e acabou, né? Agora, quando ele fala que é uma mesa redonda, a gente vai ter que trabalhar sempre com a permutação menos 1. A gente costuma dizer isso, que é a permutação menos 1. Enquanto lá na permutação comum, né, ó, da fila, a gente fala que a permutação comum é n fatorial, a permutação é n fatorial, quando a gente tem a permutação circular, a gente tem a permutação n menos 1 fatorial. Ou seja, se aqui eu tenho 5 pessoas no meu exercício, eu vou fazer n menos 1 fatorial. Se n é 5, porque eu tenho 5 pessoas, então vai ficar 5 menos 1
fatorial. E quando você faz 5 menos 1, 4. Então, o seu fatorial não vai começar de 5, vai começar de 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial, já fez várias vezes, dá 24. Beleza? Então, cuidado aí toda vez que for relativo à mesa redonda, a formar um círculo, a fazer qualquer coisa que dê essa indicação de posicionamento circular, que é uma permutação circular, você tem que considerar menos uma possibilidade. Então, de início, né? Menos uma possibilidade no fatorial. E aí vocês sabem muito bem que se a gente tivesse começado do 5 esse fatorial, o resultado seria 120. Até coloquei aqui uma possibilidade, pode ser que alguns de vocês se enganaram e colocaram 120 porque fizeram o fatorial a partir do 5. Mas lembrando, não é uma fila. Se fosse uma fila, seria 120. Quando é uma mesa redonda, uma permutação circular, e aí a gente trabalha com a fórmula menos 1. Tira uma possibilidade aí, como eu disse, até na aula de resumo, eu vou deixar aqui para vocês no card de novo o resuminho da aula 25, onde eu coloco passo a passo aí o porquê que essa permutação circular ela funciona diferente. Ali eu dei um exemplo mais claro, talvez até do que esse só com 2 pessoas. Eu fiz um exemplo com mais pessoas e talvez fique mais claro de vocês entenderem. Tá bom? Acompanhem aí nos cards, clica aí, assiste de novo o videozinho e tira essa dúvida, porque a gente vai utilizar esse conceito aí nas próximas aulas. Tá bom? Vamos para o próximo. Já estamos no 7º. Bom, aqui também, ó, ele coloca aí de quantas maneiras a gente pode organizar 3 pessoas para fazer uma brincadeira de roda. Já coloca, brincar de roda. Então, de novo, falou roda, falou círculo, falou mesa redonda, a gente já tem que pensar que é uma configuração circular. Se é uma configuração circular, então a gente vai trabalhar sempre com n-1. Então, permutação circular. Já sei que eu trabalho com n-1. Eu tenho quantas pessoas? 3. Então, vou trabalhar, então, já sei que a minha permutação vai ser de 3 menos 1 fatorial. Bom, 3 menos 1, 2. 2 fatorial. E 2 fatorial é 2 vezes os antecessores até chegar no 1. Bom, só tem 1. 2 vezes 1, 2. Então, para que a gente sente aí, ou para a gente brincar de roda aí com 3 pessoas, eu só tenho 2 configurações diferentes. Não tem outra. Se coloca aí no lugar de qualquer um deles. Vamos considerar que eu sou o Guilherme. A minha possibilidade é que eu esteja dando a minha mão esquerda para a Samira e a minha mão direita para a Brenda. Qual é a outra possibilidade? Bom, a outra possibilidade é que eu esteja dando a minha mão esquerda para a Brenda e a mão direita para a Samira. Não existe uma outra possibilidade. Só tem 3 pessoas. Então, só tem essas 2 combinações. Ou essa mão esquerda eu estou dando para uma ou para outra, e a mão direita para uma ou para outra, né, consecutivamente aí. Então, eu só tenho 2 configurações possíveis. Lembrando que se fosse uma fila, eu teria mais possibilidades. Mas quando a gente está falando aí de permutação circular, a gente sempre trabalha com essa possibilidade menos 1. Tá? Então, não esqueçam disso. Vamos para a 8ª questão. A 8ª a gente começa... Não, a 8ª ainda não tem uma restrição, né? De quantas maneiras podemos organizar 7 alunos sentados em círculo para realizar um trabalho? Então, a gente vai colocar os alunos ali em círculo. De novo, ele já trata aqui para você, ó, são 7 alunos, já fala para você, ó, sentados em círculo, então, probabilidade aí circular, eu vou trabalhar de novo com o n-1, implica que a minha probabilidade, eu vou pensar, eu tenho 7, de novo n, 7 menos 1, mas aí eu tenho 7 menos 1, já sei que são 6 fatorial. 6 fatorial, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando tudo, eu tenho 720. Muito bem? Então, são 720 possibilidades diferentes de organizar esses 7 alunos em círculo para fazer um trabalho. Então, se eu trocar um aluno de lugar, vocês dois conversam muito, troca vocês dois de lugar. Troquei esses caras de lugar, eles já representam uma nova combinação circular. Então, qualquer mudança que eu faça, desde que
Desde que, lembrando, né? De novo, aquele exemplo que eu acabei de falar no vídeo que eu coloquei de resumo. Dá uma olhadinha lá, volta nele e assiste, porque aí eu explico melhor isso bem passo a passo. Eu fiz até um desenho. Mas se você girar todo mundo, eu estou nessa posição, eu vou para essa, o que está ali vai para a próxima, o que está ali vai para a próxima, todo mundo girar para a próxima posição, você continua tendo a mesma pessoa à sua esquerda, a mesma pessoa à sua direita, e aí isso não configura uma nova formação. A gente considera que essa é a mesma formação anterior, você girou todo mundo uma posição para o lado e não mudou nada. Mas qualquer outra mudança de lugar mesmo que você faça de uma pessoa, mesmo que você mantenha as demais, conta como uma nova possibilidade. E é por isso que dá um número alto aí mesmo de 720 combinações diferentes desses alunos sentados em círculo. Beleza? Vamos para a questão 9. Agora a gente começa a colocar algumas restrições. Então, de novo, ó, você tem aí uma família com pai, mãe e mais 5 filhos. Então, você tem uma família aí com 7 pessoas. Pai, mãe e mais 5 filhos. Beleza? Então, você tem essa configuração aí de 7 pessoas. Ok. Aí ele já fala de novo, mesa redonda. Você já sabe que vai falar aí da probabilidade circular. Você, na sua cabeça, já pensou aí, probabilidade circular, n-1. Já sei como é que funciona. Por quê? Você vai trabalhar aí com a probabilidade de quanto? Aí você vai pensar, bom, então são 7 menos 1, 6, e eu vou fazer o 6 fatorial. Bom, já fiz esse 6 fatorial no exercício anterior, fácil. Mas tem um detalhe, aí que vem, ó, de quantas formas diferentes eles podem se sentar de modo que o casal fique sempre junto. Então, o pai e a mãe vão se sentar um do lado do outro. Eu não posso separar o pai e a mãe na hora de organizá-los na mesa. Beleza? Então, eu posso mexer, mas se eu for mexer, se eu trocar um filho de lugar, tudo bem, troquei você por você, ok, uma nova possibilidade. Se eu for trocar a mãe, o pai tem que ir junto. Não posso separar os dois. Então, é uma condição indicada pelo problema que a gente tem que respeitar. E aí a gente tem que pensar o seguinte, ó, na verdade, isso também eu falei lá no vídeo de resumo, mas quando você trata de um casal, de dois elementos que não podem se separar, a gente considera que esses dois elementos eles ficam só um. Eles contam, na verdade, como um só. Então, pai e mãe aqui passa a ser um elemento só, porque eu tenho que colocar os dois sempre juntos. Eu não posso separá-los. Então, o que a gente faz aqui na hora de calcular é o seguinte, a gente considera pai e mãe como um elemento, e mais os 5 filhos, então deixa de ser 7, passa a ser 6. Então, eu tenho só 6 elementos. Ah, mas são 7 pessoas. São, mas na hora de você combinar, como você não pode separar o pai e a mãe, para sentar um em cada ponta, um em cada lugar, os dois eles têm que sentar juntos, então pensa você lá na hora de organizar. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse ambiente e ver como é que fica melhor o posicionamento. Eu vou colocar o pai aqui, automaticamente a mãe vai sentar do lado. Não tem uma possibilidade diferente. É obrigatório que eles fiquem juntos. Então você não tem mais uma escolha. Quando você escolhe o pai ou a mãe para se sentar em determinado lugar, o lugar do lado vai ser do outro para poder fechar o casal sempre junto. É o que está determinando o exercício. Então, como você trabalha com os dois de uma única maneira, a gente considera um só. Então, para efeitos de cálculo, esse pai e mãe virou uma pessoa só, é um combo. E aí, com mais os 5 filhos, você tem 6. Então, o n menos 1 aí, na verdade, fica 6 menos 1, e 6 menos 1 é 5. Faço, então, 5 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E o resultado, então, dá 120. 120 maneiras diferentes de organizar essa família sentada sem separar o pai e a mãe. Beleza? Vamos ao último exercício aí, ó. O último, acho que é o mais legal. Então, a gente vai pensar aí o seguinte, ó. 10 amigos, olha lá as possibilidades. 10 amigos saíram para jogar, eles vão sentar numa mesa redonda, já sei que é probabilidade circular, mas aí ele quer que você mantenha os 5 casais fiquem juntos. Então ele já dá aí que são 10 pessoas, mas são 5 casais. E aí, como eles vão fazer aí uma noite de jogos, para que os jogos corram bem, os casais têm que sentar juntos, ou seja, então o casal tem que sentar um do ladinho do outro, outro casal, outro casal, outro casal, outro casal, outro casal.
Então, você precisa lembrar um pouquinho daquela outra, da anterior que a gente acabou de fazer, que era um casal e os filhos. E o casal, a partir do momento que eu determino que eles vão ter que ficar juntos, o casal se torna um, praticamente um casamento mesmo, né? Igual o padre fala aí, ó. Então, as duas pessoas se tornando uma só. É isso que a gente vai considerar para que a gente faça os cálculos com maior facilidade. Então, pense que na hora que você vai posicionar os seus amigos sentados ali para jogar, os casais têm que ficar juntos. Então, na hora que você posicionou uma determinada pessoa, o par dela vai sentar do lado. Então, para efeito de cálculo, eles deixam de ser 10 pessoas. Você vai trabalhar só com a ideia de 5 casais. São 5 casais. Porque quando você determinar o lugar de uma pessoa para sentar, o casal vai junto. Então, você vai posicionar, na verdade, aí para sentar os 5 casais. Você vai pensar nos casais para sentar. Lembrando que você está tratando aí, de novo, de uma mesa redonda, ou seja, é o N-1. De novo, aqui você vai trabalhar com a possibilidade dos casais, então são 5 casais, o N é 5, e aí eu vou trabalhar com N menos 1, N menos 1 é 4, 4 fatorial é 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, e esse 4 fatorial a gente até já decorou, né? Vai dar 24, beleza? Os fatoriais aí, aos poucos, você vai decorando também, vai ficar tipo uma tabuadinha. 1 fatorial 1, 2 fatorial 2, 3 fatorial 6, 4 fatorial 24, 5 fatorial 120, 6 fatorial 720, e assim você vai indo. 7 fatorial 5040, e assim você vai acabar decorando aí os fatoriais de tanto que a gente vai fazer. Porque é sempre essa mesma sequência. A menos que você tenha, né, que simplificar, que dividir, aí os resultados vão dando diferentes. Mas vocês vão ver que esses resultados principais, eles aparecem muito, porque dependendo do problema, a gente cai num fatorial simples, e toda vez que o fatorial for um fatorial simples, é a mesma multiplicação, é o mesmo processo, e aí você chega nos mesmos resultados. Beleza? Vai assistindo aí os vídeos anteriores, eu vou deixar de novo aqui os cards do vídeo anterior. Agora a gente está na aula 25, lembrando que a aula 24 foi uma aula onde você só deixava a sua questão, deixava a sua dúvida. Então, entra lá, assiste o vídeo do Centro de Mídias, deixa a sua dúvida ou deixa seu comentário, registra a sua participação. Esse quarto trimestre é muito importante a gente deixar sempre registrado a nossa participação. Mas eu vou deixar aqui o vídeo das aulas anteriores, da aula 23, tanto a aula de resumo como a aula de correção, tá bom? Então, assistam as aulas passadas, assistam as aulas de correção, assistam os vídeos até o final aí. Pode, se você gostou, se te ajudou, curte o vídeo, se inscreve no canal. É fácil, se você ativar o sininho que tem aí embaixo, fica fácil. Toda vez que eu gravar um novo vídeo de aula, seja um vídeo de correção, seja um vídeo de aula, se você ativou o sininho, ele vai aparecer para você. E aí, mesmo que você esqueceu aí e tal, fica sendo um lembrete aí que vai te ajudar a manter as coisas em ordem, tá bom? Mantenha as coisas em ordem aí nesse quarto bimestre, para que a gente consiga fechar esse ano que foi bastante difícil, mas fechar aí sem problemas com a escola, fechar aí tendo um mínimo aí de aprendizagem, principalmente em matemática, que é a matéria mais legal, e aí você vai ter uma facilidade maior aí no ano que vem de recuperar esse tempo perdido, tá bom? Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima.